primeira coisa é que eu não entendo em política pública isolada. Nenhuma política pública feita de forma isolada ela é eficiente. Se não houver uma articulação dessas políticas públicas, você não consegue. Se estão desabrigados, eu preciso das as SAADs, né? Antigas SDU, são SAADs agora. Do meu lado. Eu preciso, por exemplo, da Secretaria de Saúde que esteja lá nesses abrigos, vendo como é que está a condição de saúde de cada criança, de cada idoso e de cada cidadão que está lá. É um time. É lógico. Não existe política desvinculada uma da outra. As políticas públicas, elas precisam ser articuladas, elas precisam caminharem juntas para que elas possam ter sucesso. É a mesma coisa quando você vai direcionar uma política pública que você quer atribuir a um único segmento da sociedade. Ora, se eu vivo em família, eu tenho que pensar em política pública que atenda a família. É o idoso, é a pessoa com deficiência, é a criança, é a mulher, sabe? Porque eu faço parte de um contexto familiar. Eu não posso trabalhar uma família de forma isolada. Entendeu? Então, são situações que a gente precisa ter uma visão macro de gestão pública. Porque senão a gente vai morrer. Sabe por que a população, vai nadar e morrer na praia. Sabe por que a população cansa de verdade? É o discurso da política pública. É o cara falar assim toda vez, olha, nós vamos trabalhar por mais políticas públicas, por mais políticas de segurança, por mais... Aí quando você olha pro cara, ele não tem um movimento nisso. E não define. Por exemplo, eu batia muito... Você concorda com isso? Você fica louco assim. Qual política, pô? Exatamente. Por exemplo, eu falei muito nos debates sobre a rede de proteção social que existe na Prefeitura de Teresina. Né? Existe uma rede de proteção, Simone? Existe. E é bem feita. Agora, o público que precisa ter acesso a essa política, ele não sabe como ter acesso. Não se dá conhecimento à população que está em vulnerabilidade social de como ela vai ter acesso a essas políticas. E que ela tem esses direitos. Né? Muito simples. Por exemplo, você já ouviu falar num programa chamado Sanvis? Não. Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual. Que fica no anexo da maternidade Dona Evangelina Rosa. Exato. Muito bem. Se você perguntar... Não é publicitado isso. Escute, se você perguntar para qualquer pessoa na periferia dessa cidade, ou mesmo em qualquer local, um restaurante que você tiver, uma mulher que sofre uma violência sexual, qual é a primeira coisa que ela deve fazer? A pessoa vai dizer assim, ir para a delegacia. DP. Né? Registrar um boletim de ocorrência. Por que ela diz isso? Porque ela não sabe que existe um Sanvis. O que é o Sanvis? O Sanvis, ele diz o seguinte, qualquer mulher vítima de violência sexual, ela tem que se dirigir lá, àquela unidade onde ele falou, lá na maternidade, que é um hospital eminentemente feminino, para que a mulher não passe constrangimento. Quando ela chega lá, a primeira coisa que vão fazer não é fazer um boletim de ocorrência, não. É fazer a asepsia. É dar a pílula do dia seguinte para que ela não tenha uma gravidez indesejada. Depois disso, é que se vai fazer o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito. E essa mulher, quando ela sai do Sanvis, ela já sai com acompanhamento psicossocial. Eu tenho acompanhado que as mulheres primeiro vão para Central e depois que vão para lá. Mas por quê? Falta de conhecimento. Porque não tem. Total. Não adianta eu criar uma política pública que eu não dê conhecimento a quem de fato vai ser usuário dessa política. Até porque os líderes políticos, as bandeiras, eles abandonam alguns, não são todos, as suas bandeiras. Tu sabe o que é outra coisa? Que eu bati muito na minha campanha? A gente sabe que Teresina tem um programa de coleta de lixo, o lixo hospitalar adequado, né? O vidro, não sei o que, né? Muito bem. Existem pontos de coleta aqui em Teresina. Tu sabe onde é que tem? Lá no Saci tem uma praça que tá lá. Vidro, não sei o quê. São os coloridinhos. Lembrei. Bom, pronto. Como é que eu vou fazer essa coleta, tá certo? Se eu não sei nem onde é que tem. Tem, mas aonde? E tem por quê? Porque é uma exigência da legislação que tenha. Não é porque nem o prefeito quer, né? É porque é obrigatório. E aí, eu não sei, eu como cidadão não sei. Eu não sei, Adson. Então falta literalmente a comunicação entre o poder público e o consumidor
que é Com o cidadão. certeza. E a sensação que eu tenho é que essas políticas, esses programas, na verdade, parece que eles não são criados com a intenção de resolver os problemas de vulnerabilidade social. Sabe? Mas, tipo, para dar uma satisfação para a sociedade ou para justificar perante as exigências ou da para vender uma legislação. candidatura. E por que não? Né? Existem coisas, por exemplo, que eu não entendo. Eu dizia muito na minha campanha, eu não consigo entender o que é que uma guarda municipal faz dentro de uma secretaria de assistência social. Não cabe na minha cabeça. Não cabe. Não cabe? Não cabe. Não cabe. Ela para estar onde? Meu Deus do céu. Já que não tinha e não tem uma secretaria de segurança a nível de município, ficava na secretaria de administração, ficava... Mas na assistência? Não. Qual a nota que você dá pro doutor Pessoa hoje? Ai, Edson, tu quer mesmo? Respirou fundo. Você é uma mulher de posicionamento, mulher forte. Não, veja bem, eu acho que ele... Quer que eu mude a pergunta? Vou mudar a pergunta. Se você pudesse dar um bom conselho para ele, qual seria? Ainda tem tempo. Ainda está em tempo. Faça o que você prometeu. A minha gestão será uma gestão de técnicos. Esqueça o viés político. Essa campanha para governo e presidência prejudicou muito? E Edson, Porque a gente fala em acomodação, né, também. Eu acho o seguinte, é importante as articulações políticas. Sem dúvida. Sim. Isso é muito importante dentro de um processo. Total. Né, a de construção eleitoral. Agora, você pode, por exemplo, ter um secretário que ele não seja o técnico. Mas ele precisa ter ao redor dele uma equipe técnica. Uma equipe técnica.